Olá! A pequena live de hoje é sobre o Histórias de Viana, episódio 3. O primeiro episódio está lá no IGTV. Foi sobre a Rua da Malha e a história da prostituição aqui em Viana do Castelo. O segundo episódio foi sobre os sinos e a importância dos sinos na igreja e aqui em Portugal. E a live de hoje é Histórias de Viana, episódio 3, e o tema vai ser sobre as feiras livres e os mercados aqui em Viana do Castelo, tá? Então, boa noite para todo mundo, obrigada a quem está por aqui. E eu vou falar um pouquinho para vocês começar falando sobre a história das feiras, tá? Existem registros que as feiras começaram 500 anos, pelo menos, antes de Cristo. Claro, de forma bem mais rudimentar, que os agricultores e as pessoas da época se reuniam para trocar seus produtos, né? E, com o tempo, as feiras foram tomando importância, né? Então, as feiras, na época medieval, elas existiam não só para o produtor rural vender boi, animais e o excesso de produção, mas também para os comerciantes que traziam seus produtos de fora, gente que viajava da Índia e tal, e era uma maneira deles venderem seus produtos nas pequenas cidades aqui da Europa. Essas feiras elas sempre estavam em locais estratégicos, né, rotas comerciais, e normalmente elas eram periódicas, né? Alguns lugares elas tinham uma vez por mês, outras vezes uma ou duas vezes por ano. Olá, Micael. E aqui em Portugal, as feiras foram extremamente importantes para o desenvolvimento das cidades, né? Então, desde o século XII, os reis daqui de Portugal, eles instituíam a criação de leis em documentos. Quando ele fazia o foral da cidade, da vila, né? Reconhecia aquela comunidade como uma vila, por exemplo, ele já determinava se ia existir feira, quantas vezes por ano e que ia ter uma feira lá, tá? E os feirantes, eles tinham privilégios, né? Para uma maneira de estimular o crescimento das cidades. Então, quais seriam os privilégios, por exemplo? Era a questão da Feira Franca. A Feira Franca eram as feiras em que esses comerciantes eles não pagavam impostos. Então, era uma maneira de estimular o crescimento das cidades. As feiras francas elas iniciaram muito aqui no norte, acima do Douro, porque eram mais próximas da Espanha e aí incentivava a entrada de produtos aqui. E depois elas foram se expandindo por todo Portugal, tá? As feiras elas sempre foram associadas aos eventos católicos, tá? Inclusive feira deriva da palavra feriado. E olha que interessante, a Fernanda falando que lá na cidade dela, que é Santa Maria da Feira, aqui é a feira todos os meses no dia 4, chama-se Feira dos Quatro. Interessante, não conhecia essa feira, amiga. E a feira, de segunda-feira, terça-feira, é muito associado à Igreja Católica, porque vem de feriado e o feriado é associado a dias santos. Então, na maioria dos lugares, as feiras eram associadas às grandes romarias, às festas religiosas, tá? Inclusive, no dia de feira, existia uma lei que chamava Paz da Feira, né? Que era proibido ter confusão, era proibido ter... Era como se fosse um dia santo e as pessoas não podiam ter tumulto, essas coisas, era uma forma daquele dia ali ser um dia de comunhão. Então, inclusive, até se tivessem guerras naquela região, a guerra era suspensa, porque era dia de feira. Então, existiam, por exemplo, quando fazia uma vila e tinha o foral, se determinava, por exemplo, aquela cidade, aquela vila vai ter 3 feiras no ano. A feira da época da Páscoa, a feira da época de São João e a feira da época de São Bartolomeu, um exemplo.
tá? Era sempre associada aos eventos católicos. A feira mais antiga de Portugal que se tem registro é de 1125. É a Feira de Ponte de Lima. Ponte de Lima é um concelho aqui do lado de Viana, fica a 20 quilômetros. E até hoje existe uma feira muito famosa em Ponte de Lima, que são as feiras novas, né? Acontece a feira nova uma vez por ano, mas as feiras de Ponte de Lima até hoje acontecem a cada 15 dias. Tem a feira do gado e tudo. Boa noite, Lúcia. Então, as feiras, elas eram todas determinadas pelo rei nesses documentos, não era uma coisa aleatória, principalmente por causa disso que eu falei a vocês, dos incentivos. Os comerciantes tinham muito incentivo para trabalhar nessas feiras. Eles tinham muitos privilégios e isso acontecia porque era uma maneira que o rei tinha de expandir o território, né? Então, a partir do século 13 ou 14, eu acho, as feiras saíram só da região da divisão de Portugal com a Espanha e foram se expandindo para o interior para, como eu falei com vocês, incentivar as cidades. Aqui em Viana do Castelo, a maior feira que se tem notícia era a feira que acontecia na Romaria de Nossa Senhora da Agonia. Ai, minha xuxinha caiu aqui no chão. E a feira da Nossa Senhora da Agonia era uma feira franca, como eu expliquei a vocês no início. Era uma feira que os comerciantes não pagavam impostos, então atraía gente de todas as regiões para vender seus produtos. Porque a feira aqui não era só para vender hortifruti e animais. Eram alimentos, roupas, artesanato, tudo que você puder imaginar, essas feiras tinham. Então, tinha a Romaria para Nossa Senhora da Agonia, que acontecia em agosto. E em 1772, o rei concedeu que, na época da Romaria da Nossa Senhora da Agonia, se fizesse uma feira aqui em Viana do Castelo, durante os mesmos dias, que era de 20 a 23. E isso foi tomando grandes proporções, até que se tornou a festa nos moldes que a gente conhece hoje de Nossa Senhora da Agonia. Mas aí a festa de Nossa Senhora da Agonia é tema para uma outra live de episódios de história de Viana do Castelo, tá? Então, a feira de Viana, ela é bem remota, desde a época que Viana foi dada como foral, se tornou vila, né, em 1200 e alguma coisa, se eu não estiver enganada. E ela, hoje em dia, acontece no campo de Nossa Senhora da Agonia, todas as sextas-feiras, tá? Tirando o período do confinamento, né? O que é que a gente encontra lá nessa feira? A gente encontra, ela é subdividida, né? Como todas as feiras, tem as mini-feiras lá dentro. Então, tem a região que a gente vai encontrar o vestuário. Tem a região que a gente vai encontrar roupa de cama. Outra região a gente consegue encontrar produtos de cozinha, louça típica, como a gente fala aqui, de Grace, que é aquela porcelana cerâmica marronzinha, que é bem conhecida aqui. Tem a região que aqui em Viana vende até produtos para quem produz vinho, né? Tem a região de comida também, né? A última vez que eu fui na feira, eu comi pastel, tinha um trailer de pastel brasileiro. Tem, o que mais assim na feira que você acha muito? É mais essa parte, é vestuário, artesanato, e são pessoas que vivem de cidade em cidade e trabalham com isso, como é a Feira de Levante, que se fala, né? Porque é uma feira itinerante. Dia de sexta-feira ele está aqui em Viana, dia de quinta ele está em outra cidade, dia de quarta em outra. Cada cidade existe seu dia fixo de feira. Essa feira que eu falo, que tem esses produtos todos, é a feira que acontece no Campo da Agonia todas as sextas-feiras. Dia de terça e sexta, no estacionamento, no Parque da Cadeia, que é um outro lugar aqui de Viana do Castelo, que é o estacionamento da cadeia de verdade. Tem a feira de hortifruti, que são produtos biológicos, como fala aqui em Portugal, orgânicos. E 6 horas da manhã você já encontra tudo isso na feira. Né? Em relação aos mercados, é que a gente pode falar um pouquinho da história do prédio Coutinho. Aqui em Viana,
em 1800 e alguma coisa, se construiu o mercado. O mercado é onde vendia carne, peixe, e foi construído pelas condições sanitárias do período que exigia que melhorasse, né? Então, no Jardim da Viana, se construiu onde hoje é o Edifício Jardim, o famoso prédio Coutinho, mas que o nome oficial é Edifício Jardim, era onde era o mercado daqui de Viana do Castelo, tá? Só que dizem que pagou-se muito pelo terreno do mercado para a construção desse edifício. E aí se achava lá na década de 60 que ia ser uma modernidade. Viana do Castelo tem um edifício daqueles padrões, porque tinha 13 andares, era uma coisa que ia chamar a atenção no centro da cidade. E aí o que aconteceu? A Câmara vendeu esse terreno, que era o mercado, desde 1800 e alguma coisa, para a construção do prédio Coutinho, e fez um mercado na rua Martim Velho, bem pertinho, logo depois da Capela das Almas, bem pertinho de onde era o antigo mercado, tá? Esse mercado não funcionou por muito tempo, esse que foi construído na Martim Velho, tá? Tanto que quando eu vim aqui a primeira vez, ele já estava fechado, ou seja, ele construído na década de 60 para 70, e em 2000 ele já estava fechado em obras, que hoje ele é um edifício de moradores bem mais baixo que o Coutinho, com lojas embaixo. Esse edifício ele já foi construído com o objetivo de tirar os moradores do edifício Coutinho para esse prédio novo. Por quê? Logo depois que o edifício Coutinho foi construído, eu acho que o edifício Coutinho foi inaugurado em 72. A partir de 75, as pessoas já começaram a demonstrar o descontentamento com o prédio, porque quem conhece o Centro Histórico de Viana é tudo muito baixo. São casas antigas, de 2, 3 andares, e o edifício tem 13 andares no meio da cidade. Não tem nada próximo que a avó da mercadoria da Alma, que vendia o que produzia no mercado na rua Martim Velho todas as terças e sextas. Os avós do meu marido têm uma loja na frente do antigo mercado da Martim Velho, e era justamente, eles fizeram essa loja porque o movimento na região era muito grande por causa da existência desse mercado. É uma loja que até hoje existe, de vender roupa interior, como se fala aqui em Portugal, tá? Então, assim, voltando para o edifício Coutinho, aí, desde 1975, o pessoal já começou a mostrar descontentamento. E aí, na década de 90, começaram realmente, de fato, tentando fazer acordo para remover todos os moradores do Coutinho para poder demolir o prédio. Então, quando eu vim aqui no ano 2000, já estava essa novela judicial para a desapropriação do edifício Coutinho. Vou dizer assim, aproximadamente 70% das pessoas aceitaram ser relocadas e foram para casas muito próximas do próprio Coutinho, que foi feito o acordo, e com o tempo esses acordos foram judicialmente sendo organizados e as pessoas foram deixando o Coutinho. Sei que nesses últimos anos, essa novela já tem 21 anos, tem 3 apartamentos lá que não arredavam o pé. Eram pessoas que se negavam a deixar o edifício Coutinho. Eu não expliquei porque que chama edifício Coutinho, né? Mas, apesar de o nome ser prédio jardim, mas Coutinho era o nome do homem, do empreendedor, da construtora que construiu o prédio, né? É por isso que chama Coutinho, mas o nome é edifício jardim. E aí, agora, no final de 2020, depois de todas as instâncias judiciais, conseguiram remover todos esses outros moradores, relocarem esses últimos 3 moradores que tinham no edifício. O edifício tinha 13 andares. Nesses 21 anos, teve época que cortaram energia, cortaram água, cortaram a manutenção de elevador, fizeram de tudo que vocês puderem imaginar, que era uma maneira de forçar as pessoas a saírem do edifício Coutinho. Enfim, hoje, nós estamos dia 21 de fevereiro, o edifício Coutinho já está vazio. Existe a previsão da demolição para setembro de 2021. Tenho que ir lá fazer umas fotos, porque eu sei que isso vai ser histórico. E já foi aprovado o novo projeto para o mercado no lugar do edifício Coutinho. Ou seja,
Na década de, na década de 60, foi vendido, e aí demoliram o mercado original, construíram um prédio Coutinho, e agora vão demolir o prédio Coutinho para reconstruir o mercado da cidade. O mercado da cidade, temporariamente, está muito próximo lá da cadeia, temporariamente há mais de 20 anos. Né? Lá dentro funcionam algumas lojas, tem talho é açougue, tem uma adega de vinhos. Foi lá que, inclusive, conheci o licor de merda, o licor do pastel de nata. Tem umas bebidas bem interessantes na adega que fica dentro desse mercado provisório. Tem algumas senhoras que vendem fruta e verdura que ficam lá todos os dias, mas o forte sempre é terça e sexta-feira, tá? Então, assim, a Feira de Viana do Castelo ela foi muito forte até meados do século XVI. Mas aí o que foi que aconteceu? Meados do século XVI, 1500, né? Começaram as grandes navegações e aí a força das feiras foram diminuindo, porque os investimentos principais e os incentivos principais de Portugal foram, já te respondo, Bruno, foram para a parte das grandes navegações. Então, Viana se destacou muito pela parte mercante, né, como até hoje tem na construção de navios. E aí as feiras aqui em Viana, hoje em dia, não são tão fortes. Por exemplo, como é na Ponte de Lima, que tem as feiras novas, tá? A Feira de Valença também é uma feira muito forte. Se eu não me engano, é dia de sábado. E eu sugiro que todo mundo que venha a Portugal, mesmo que seja a passeio, dê um Google e descubra o local da feira da cidade que você vai visitar, porque são lugares interessantes, onde você conhece realmente a cultura local, produtos locais, produtos feitos aqui. A depender da feira, tem a parte gastronômica, então você consegue comprar um chouriço diretamente do produtor, um queijo diretamente do produtor, e acho que realmente é uma coisa que vale bastante a pena conhecer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Eu vou responder o Bruno agora. O Bruno, as pessoas que viviam no edifício, elas foram relocadas. Esse edifício que eu falei, que foi construído, demoliram o segundo mercado, o da Martim Velho, e fizeram um edifício de 3 andares. Muitas pessoas foram relocadas para esses apartamentos. Tá? Ninguém ficou desabrigado. O acordo era bom para todos os lados. Tinha a relocação, tinha a parte financeira também. Ó, aqui no Alto Minho, principalmente nos concelhos que fazem divisa com a Espanha, as feiras são muito fortes. E eu acredito que a origem seja por causa da tal da Feira Franca, que não se pagava imposto. Então deve ter sido um incentivo para essas feiras. Obrigada, Fernanda. Tem a Feira de Antiguidades. A Feira de Antiguidades aqui em Viana, gente, o que eu estou falando aqui é tempos sem o confinamento, tá? Não está tendo essas feiras. A Feira da Sexta-feira não está tendo, por exemplo. A Feira da Antiguidade é fixa todo primeiro sábado de cada mês. E acontece no Jardim. A gente encontra lá de relógio antigo, a louça antiga, a ouro antigo, tudo que você imaginar de coisas de velharia, você encontra lá. Até sapato velho, se facilitar, tem gente vendendo, tá? A feira de espinho só tem produto importado. Pois é, Bruno, aqui em Viana não é assim, graças a Deus. A feira daqui a gente encontra muito vestuário. Tem a parte que a gente chama assim dos ciganos, né? Que tem muita roupa de fora, que você não sabe nem de onde é a roupa. Mas tem muita gente daqui também, de artesanato, de roupa interior, de louça. Tem muita gente daqui também nas feiras. Minha amiga Cíntia chegou, que foi ela que indicou o tema de hoje para as feiras, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que tinha uma caixinha de dúvida, tinha uma pergunta. Só sei que esqueço, não tenho perguntas, só sei que esqueço a hora, esqueço o mundo numa feira livre. Eu também, quando vou na feira de Viana, eu demoro um tempão lá passeando e olhando as coisas. Tem coisa que é realmente mais barata, tá? Que vale a pena. Mas tem coisa que eu acho que não tem um preço tão bom.
Em feira aqui dá para barganhar, tá? O cara fala que o casaco é 30, poxa, mas só tenho 25, é capaz de vender. Então fica essa dica que as feiras livres têm barganha. Até porque eles não emitem, pelo menos tudo que eu já comprei em feira até hoje aqui não tem emissão de nota, né? Então tem essas questões. Espero que ninguém tenha mais dúvidas, que vocês tenham gostado. E domingo que vem eu volto com mais um episódio da série Histórias de Viana. E eu vou ver algum tema legal para a gente falar, baseado nas sugestões que vocês fizeram ao longo da semana, para falar na semana que vem, tá bom? Boa noite para vocês. Uma boa semana para todo mundo.